Então vamos lá. Como que você vai construir uma autoimagem positiva? Se você se vê como uma pessoa feia, uma pessoa com pouco dinheiro, com uma pessoa baixa, com uma pessoa que não se veste bem, você tem alguma característica no teu corpo que você não gosta em você, essas coisas são coisas que faz com que a sua autoimagem ela não seja boa. Por quê? Tudo aquilo que você reflete, aquilo volta para você. E eu não estou falando de forma filosófica, mas eu estou falando de forma científica, real. Porque o que, que acontece? Tudo que acontece dentro da sua cabeça, você projeta isso no mundo externo. Ou seja, se você não se vê como uma pessoa autoconfiante, quando você vai se interagir com algumas pessoas, a sua forma de interagir ela é retraída. Isso significa que a sua autoimagem ela não é uma autoimagem positiva, ela é uma autoimagem que é desfavorável para você mesmo. Como que eu posso mudar a minha autoimagem? Você precisa construir crenças dentro da sua cabeça de que você é capaz de alguma coisa. E eu não vou falar como um coach aqui, tá? Uma mensagem bem positiva. Eu vou falar de forma prática, tá? Como é que você pode fazer essa mudança de autoimagem? Todo mundo tem características positivas e outras negativas. Você precisa olhar para suas características positivas, porque aquilo que você tem de positivo é a sua arma, é a sua arma, é como você se defende, né? E isso eu tô falando para quem tem uma baixa autoestima, porque se você tiver uma boa autoestima, você não tem problema com se colocar, com falar em público, com afirmar sua percepção, com falar sua opinião, porque quando você vai falar de forma forte, né? De uma forma convincente, de uma forma que passa credibilidade. E isso já reflete para as pessoas uma, uma percepção positiva de você, né? Tanto é que quando você se veste de uma determinada forma, as pessoas te veem como aquela roupa passa a imagem. Ou seja, se você se veste elegante, a sua imagem com as roupas elegantes, ela é passada para a pessoa que você é uma pessoa elegante, tá? Então, assim, a roupa, ela é uma forma de autoafirmação. E, claro, você pode usar isso de forma estratégica. Às vezes você já não é uma pessoa que se veste tão bem, mas se você colocar um terno e aparecer no lugar certo com aquele terno, a sua imagem, ela vai ser positiva. Então, você meio que tem uma ferramenta de construir uma autoimagem positiva. Tanto é que as roupas, elas refletem a personalidade das pessoas. Eu não sei se você já viu, ou se você já usou alguma vez um terno ou um blazer, mas quando você coloca essas roupas, elas automaticamente elas dão uma imagem para você mesmo. Você mesmo já entra num estado de espírito ali que você se sente mais forte, você se sente melhor, né? E isso eu tô falando com ferramentas externas, que eu não tô nem tocando ainda na parte mental, tá? Mas eu tô falando formas assim práticas que você já consegue é, mudar a sua autoimagem conforme você vai usando essas ferramentas. As primeiras ferramentas que eu indico é a ferramenta de roupa, ou seja, a forma como você se veste, ela passa uma imagem para você mesmo. Quando você se veste de uma determinada forma, você se sente como aquilo que manda a mensagem. Ou seja, se eu estou vestido dessa forma, essa roupa ela traz um sentimento para mim, que esse sentimento eu coloco para tudo aquilo que eu vou fazer. Ou seja, quando eu vou falar com uma pessoa, se eu estou bem arrumado, a minha mensagem que eu passo para mim mesmo, na forma de comunicar, ela já é diferente se eu estivesse vestido de outra forma. Você pode falar, é uma baboseira que você está falando, mas então testa. Pega a melhor roupa que você tem, se for uma roupa formal, uma roupa chique, você vai perceber que a sua comunicação ela muda. Aí você vai falar, Jânio, isso é uma baboseira. Você ainda está persistindo nisso? Tem um livro que se ele chama Psycho-Cybernetic. Ele mostra, é um cirurgião plástico, inclusive.
ele mostra que através de algumas cirurgias que ele foi fazendo em pessoas, conforme ele mudava alguma característica no rosto ou no nariz, enfim, no cabelo, em alguma parte do corpo, essas pessoas, elas mudavam a autoestima dela, ela mudava a forma como elas se viam perante as outras pessoas. Então, o que acontece? Essas pessoas se colocavam de uma outra forma para essas pessoas. Por que isso acontecia? Porque a forma como eles se colocam para as outras pessoas agora é diferente, porque a forma como ela se vê é diferente. Então, o que acontece? Você tem que se ver diferente. E a primeira ferramenta, que é a mais fácil, é através da roupa. A segunda é através das suas autoafirmações para você mesmo. Por exemplo, mentalmente, às vezes, a gente julga que as outras pessoas estão julgando a gente em determinadas situações. São variáveis as possibilidades, né? Vou colocar uma situação aqui. Vamos supor que você está na fila do banco e você olha para algumas pessoas, aí você vê que algumas pessoas olham para você, automaticamente você começa a pensar que aquelas pessoas estão te julgando por alguma forma, né? De alguma forma elas estão conversando na cabeça delas a seu respeito. Isso é uma estratégia boa, mental, que você está usando contra você mesmo. Então você está refletindo a respeito do que as outras pessoas estão pensando ao seu respeito. Só que isso pode ser feito ao seu favor. Existe uma voz dentro de você que ela se chama self-talk. Self-talk nada mais é do que o diálogo interno que você tem na sua cabeça, e esse diálogo, ele constrói uma autoestima dentro de você, porque a forma como você lida com você, ela constrói toda uma narrativa do seu próprio comportamento perante as outras pessoas. Então, por exemplo, vamos supor que você vai conversar com você mesmo, aí você, sei lá, vamos supor que você está andando, né, uma situação, você está andando, aí você pega, sei lá, um objeto, um copo, e você deixa ele cair. A sua mente, ela vai falar, nossa, tá vendo como que você é burro? Você deixou o negócio cair, você não poderia deixar o negócio cair, não sei o que, não sei o que, e começa um monte de coisa de autocrítica dentro da sua mente. Por que essas coisas acontecem? Porque a sua autoimagem, ela não está sendo condizente com aquilo que você passa para você mesmo. Ou seja, se a sua conversa com você mesmo, ela é negativa, isso mostra que você mesmo não cuida de você mesmo. Entende? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É uma questão interna. Ou seja, uma pessoa feia, ela pode se sentir bonita e é mais bonita do que um cara esteticamente bonito, digamos assim. Vamos supor que o cara seja esteticamente bonito de fábrica e um cara que é feio tem autoestima maior do que a dele. Cara, isso tem muito na humanidade. Você vai ver um monte de pessoas com a mesma situação. Tem pessoas que são lindas, mas tem um problema de autoimagem e se acham feias por uma simples característica no corpo. Né? Da onde que isso vem? É da construção interna dela. Ela mesma constrói uma autoimagem negativa para ela. Por que que isso acontece? Diálogo interno, imaginação errada contra você mesmo, a forma como você se percebe em todas as suas ações, incluindo também aquilo que aconteceu com você no passado, isso constrói uma narrativa do seu futuro, ou seja, tudo aquilo que você vê para o futuro é baseado em algo que aconteceu no passado. Então, se você, na época de escola, você era zoado, sofria bullying por algum motivo específico, isso vai refletir no seu dia atual. Então, quando uma pessoa, sei lá, vamos supor que você foi zoado porque você tem, sei lá, o nariz muito grande. Aí, do nada, uma pessoa, de forma inconveniente, aleatória, fala do seu nariz. Aquele trauma, ele volta e você lembra daquilo e fala, nossa, aí chega a sensação. Por quê? Porque você neuroassociou aquele acontecimento que aconteceu lá atrás e aconteceu agora. E aí traz todas aquelas lembranças negativas e aí você volta a se ver feio, né, sei lá, com
parece que você é uma pessoa ruim, né, perante as outras pessoas. Tudo isso traz por conta de alguns traumas que você tem no passado. Mas eu acho que você entendeu que se você usar roupas, a forma como você se coloca, a sua postura corporal ereta, só isso ela já passa para você uma imagem para você mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que se você se coloca de uma forma que você quer ver, ou seja, da forma como você se vê, é a forma como as pessoas te verão. Até confundi a palavra. Da forma como você se coloca, é a forma como as pessoas irão ver você. Então, você tem que mudar o seu comportamento sozinho, por escolha própria, e não se comparar com outras pessoas e não pensar no que as outras pessoas estão pensando. Você só vai olhar para si mesmo baseado no como você quer ser, na sua melhor versão. Quando você se coloca dessa forma, a sua autoimagem ela é diferente perante as outras pessoas. E nada mais de críticas de outras pessoas vai vir para você. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando você... Isso eu até tive como experiência pessoal. Uma vez eu fui fazer uma live caminhando na rua. E aí várias pessoas me olhavam. O julgamento que aquelas pessoas estão tendo de você é algo sobre elas e nunca sobre você. Ou seja, aquilo que você pega para você de crítica, como se alguém estivesse criticando você, é uma construção sua. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta o que você achou também e até a próxima.